Muito bem, depois da nota Gilmar Palusa é festa da casta, longe do povo, de O Antagonista, vários ministros de Lula se somaram ao vice-presidente Geraldo Alckmin, que já havia recusado o convite. 4, porém, confirmaram participação no Regabof em Portugal e explicaram ao Estadão, abro aspas, que a viagem será custeada com dinheiro dos ministérios, fecho aspas, ou seja, dinheiro público. Eu acho muito curioso, né, Greg? Dinheiro dos ministérios. Parece que o ministério fabrica grana. É uma maneira, assim, bem sorrateira, um eufemismozinho para dinheiro do povo brasileiro, dos nossos impostos. Né? Só esse parênteses. O ministério não é empresa que produz bens, serviços, né? O ministério vive dos nossos impostos. E são esses 4 ministros de Lula: Aniele Franco, da Igualdade Racial, Jorge Messias, advogado-geral da União, AGU, Vinícius Carvalho, da Controladoria Geral da União, e Luciana Barbosa, Ciência e Tecnologia. Repito, 4 ministros de Lula vão ao Gilmar Palusa em Lisboa, é o 12º Fórum supostamente jurídico de Lisboa, com o dinheiro do povo brasileiro. Segundo o Estadão, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, não retornou ao contato da reportagem, mas o nome dele consta na programação oficial do evento, divulgada na sexta-feira, 21. Ou seja, mais um que eventualmente pode seguir esse mesmo caminho. Na lista de presenças que já havia sido exposta por O Antagonista, constam ainda 6 ministros do STF, 3 dos quais confirmaram que vão comparecer, Luiz Roberto Barroso e Cristiano Zanin, além do anfitrião Gilmar, e outros 3 que não responderam ao jornal, porém, seguem escalados na programação do evento. São eles Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Flávio Dino. Então tá aí. Inclusive, Graeb, os seguranças dos ministros do STF terão a sua viagem custeada pelo Estado. Portanto, já tem aí 4 ministros e os seguranças dos ministros do STF, 4 ministros de governo, e os seguranças dos ministros do STF tendo a sua viagem custeada com dinheiro público para esse evento que promete ser uma grande farra. Aliás, na matéria do jornal, tem lá a palavra lobistas. Está lá dizendo ministros, empresários e lobistas. E esses lobistas, você mesmo estava comentando isso aqui outro dia, eles terão acesso a toda a casta daquilo que eu chamo aqui no Brasil de República do Escambo, lá longe do povo brasileiro. O melhor investimento possível. Você vai lá e encontra todo mundo junto. Né? Não precisa nem pegar táxi para mudar de um lugar para outro. Felipe, o evento do Gilmar deixou de lado o jurídico, né? Não sei se você viu essa informação. Ele passou a ser só um fórum de Lisboa. Pelo menos teve esse ato de honestidade. Faz tempo que o encontro não é apenas uma coisa jurídica, né, para discutir direito, virou um fórum de Lisboa, que tem como uma das suas principais atividades, sim senhor, lobby. Também saiu um número muito interessante, acho que nesse fim de semana, mostrando que uma fração ínfima dos participantes é estrangeira. Então tem vários portugueses, se eu não me engano são 53 participantes, de um total que é 4 ou 5 vezes maior do que isso. Tem muitos portugueses e 9 apenas que são de outros países europeus. Ou seja, são de fato brasileiros, autoridades brasileiras que poderiam se encontrar em Brasília, atravessando a Praça dos Três Poderes, na maioria dos casos, atravessando o oceano para conversar sobre o Brasil. É muito estranho, é muito tolo, é muito arrogante. Eu não sei, dá para enfileirar adjetivos aqui. É uma maluquice. Se fosse de fato um evento que proporcionasse um intercâmbio intenso com autoridades de outros países, com pesquisadores de outros países, mas não, é um evento essencialmente brasileiro, mais ainda, evento essencialmente brasiliense. É um pedaço de Brasília transportado para Portugal a um custo elevado. A um custo elevado para os cofres públicos. Então, a gente já tem repetido isso, né, Felipe?
a ficha não cai, eles insistem em achar que é normal, eles insistem em achar que as pessoas que estão observando têm que achar normal, e com isso vai se deteriorando a imagem das instituições em Brasília, vai aumentando a percepção de que é uma casta, né? Gente encastelada num mundo que não tem nada a ver com o resto do Brasil. Pois é, o fórum não é nem um pouco jurídico, quer dizer, o que a Aniele Franco faria lá de jurídico nesse encontro em Lisboa? E vários outros políticos que estarão lá presentes, que de direito não entendem absolutamente nada. Então, houve essa adaptação, o Graeb comentou quase que ironicamente, em razão de uma honestidade, para você corresponder de fato ao conteúdo do encontro, ao mesmo tempo que é pior que um ministro do STF seja o organizador de um evento com tantos políticos, que seja moderador de um painel com um banqueiro que ele blindou contra a Força-Tarefa Anticorrupção que ele ataca até hoje. Então, você tem ali uma promiscuidade entre os poderes, entre julgadores e réus passados ou potenciais, pessoas, quer dizer, que pelo menos, não estou incriminando ninguém, obviamente, mas estou dizendo que pessoas que têm foro privilegiado para serem julgadas no Supremo Tribunal Federal e estão lá confraternizando num evento organizado por um juiz da corte. E ninguém fala nada, quer dizer, você não tem nenhum tipo de comentário em emissoras de TV a respeito dessa promiscuidade. Ninguém fala em conluio, não, eles podem conversar à vontade, diretamente, não é nem troca de mensagem, não é nada formal ou pelo menos processual, não, eles têm acesso uns aos outros nos bastidores para conversar no pé do ouvido, a hora que eles quiserem, como bem entenderem. Pessoas que estão aí, por exemplo, no Conselho Nacional de Justiça, o Luiz Felipe Salomão, tentando ali dar ares de legitimidade às narrativas do Gilmar Mendes contra a Lava Jato, atingindo ali juízes. Todas essas pessoas estão juntas e misturadas. O João Otávio de Noronha, que deu aquela decisão favorável ao Fabrício Queiroz e à esposa dele, Márcia Aguiar, que foi mantida no STF pelo Gilmar Mendes, nessa dobradinha, Noronha Mendes, com um Félix Fischer ali no meio, que tinha derrubado a decisão do Noronha, que foi restabelecida pelo Gilmar. Então, essas pessoas estão muito próximas, elas têm como, enfim, conversar sobre seu alinhamento, sobre os seus interesses comuns, inclusive, repito, aquelas que podem ser julgadas ou que já foram julgadas nesses tribunais, dos quais fazem parte diversas pessoas que estarão lá, não só do STF, mas do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, e até de tribunais regionais federais, da Justiça Federal, primeira e segunda instância. Tem vários representantes lá que estão listados na programação oficial do evento. Quer dizer, tudo muito assombroso para aqueles que posam de virtuosos contra as promiscuidades alheias, não é mesmo? Para eles, tudo pode, porque são as mentes iluminadas, imagine se eles estariam fazendo qualquer tipo de coisa errada, estão debatendo a reforma política, é a mesma alegação para os encontros fora da agenda. Eles podem tudo porque você tem que pressupor que eles têm apenas boas intenções, que eles jamais fariam qualquer tipo de coisa errada. Só em relação aos outros, que são os seus desafetos, que atingem de alguma maneira os seus interesses, esses aí, eles se sentem à vontade para fazer a pior interpretação impossível a respeito de falas e de atitudes, para fazer toda sorte de ilação a respeito das suas condutas. Agora, em relação a eles, não pode pairar a mais mínima desconfiança. E vamos acompanhar aí no dia a dia para ver os desdobramentos. A gente sabe que depois do encontro do ano passado, em que o presidente da Câmara, Arthur Lira, foi palestrante, o Gilmar blindou o Arthur Lira no Supremo Tribunal Federal contra a investigação de kit robótica, né, Greg? Você lembra? Teve decisão do Gilmar, inclusive, pela destruição de provas, decisão oficial, canetada de ministro do Supremo, para mandar destruir áudio que envolvia ali aqueles que estavam encalacrados pela investigação policial. Não se podia investigar, porque, no fundo, se queria atingir o presidente da Câmara, e o presidente da Câmara tem foro privilegiado, quer dizer, a investigação não podia começar
a partir de determinados elementos sobre pessoas sem foro privilegiado, porque eles se sentem à vontade para concluir por ilação que não, desde o começo, o objetivo era atingir uma pessoa com foro privilegiado. E quando se encontrou uma pista contra, um indício contra o Arthur Lira, que tem foro privilegiado, se mandou para o Supremo Tribunal Federal. Mas aí o STF, com a caneta do Gilmar, falou assim, não, era para ter mandado antes. Era para ter mandado antes. Então, tem que anular tudo o que aconteceu até aqui. Vocês não tentem me enganar agora, posando daqueles que são responsáveis e que, quando encontraram um elemento sobre alguém com foro privilegiado, encaminharam para cá. Não, tinha que ser desde o começo, porque havia uma matéria na imprensa e disse, olha, o que a investigação policial tem a ver com as conexões apontadas numa matéria de imprensa? Então, você parte de uma investigação de elementos a respeito de assessores, por exemplo, de um parlamentar. Se você tiver uma matéria na imprensa sobre indícios, sobre escândalo, você vai dizer, são assessores daquele deputado. Agora, isso quer dizer que a investigação, portanto, mirava o deputado? Ora, a investigação começou com os elementos que tinha. Mas não importa. Depois de toda a confraternização, eles estão lá um salvando o outro, e depois fazendo articulação política no Congresso Nacional para segurar projetos de lei que não interessam a eles, como se noticiou na imprensa. Teve uma aprovação de restrição das possibilidades de decisão monocrática no STF pelo Senado, lembra? Claro. E aí houve a articulação do Gilmar com Arthur Lira, blindado por ele no STF, para que isso não passasse na Câmara dos Deputados. E todo mundo esqueceu, porque no Brasil se esquece. Se comemora, o Senado aprovou a restrição de decisões individuais. Aí eles fazem uma articulação lá, não vamos votar isso na Câmara, não. Depois todo mundo esquece. Está engavetado lá. A gente lembra. Exato. Mas é isso, mesmo supondo a melhor hipótese de todas, eles jamais conversaram sobre esses assuntos enquanto estavam lá em Lisboa, eles só falaram de assuntos jurídicos, só discutiram livros de teoria do direito. Mesmo tudo em tese. Tudo em tese. Mesmo que supondo que nenhuma conversa fora do tema tenha acontecido. É impossível desfazer a impressão de que existe um encontro indevido. É impossível desfazer a sensação de que eles estão lá confabulando sobre aquilo que deveria, que não poderia ser tratado dessa forma. Ou seja, só isso já bastaria para que esses eventos não acontecessem. Mas eles insistem em fazer os eventos. E depois reclamam da corrosão da imagem deles e das instituições que eles comandam. Né? Então... exatamente. E aí depois querem fazer licitação para mensurar ali, para monitorar a evolução da imagem nas redes sociais. Contratar a empresa especializada para elaborar um plano estratégico de atuação digital. Pois mas essa imagem é deteriorada por ação deles, ministros do Supremo Tribunal Federal. Lamentavelmente, e a gente tem que registrar, com a complacência do atual presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, que, em nome dessa aliança dos poderes contra os golpistas, etc., agora está ali muito alinhado ao Gilmar Mendes. Cadê aquele Barroso que confrontava as articulações do Gilmar? Agora está lá junto, no Gilmar Palusa, e acha isso legal. O Supremo tem que se unir, evidentemente, em defesa da democracia. Quer dizer, a gente vai ver, inclusive, em pauta desse programa sobre as decisões do Moraes, como a democracia continua sendo driblada em nome da sua defesa. E essa promiscuidade entre os poderes, ela não é bem vista do ponto de vista democrático, porque a democracia pressupõe a separação e a independência entre os poderes. E se eles estão todos nas suas cúpulas, confabulando, fora do Brasil, longe do povo, quer dizer, está tudo errado.